surrealismo é uma ética e nunca uma estética. A palavra arte, e tanto quanto se vai sabendo o seu significado, parecem-me não um pouco desgostantes, uma espécie de beco sem saída. O que lhe vale, quanto a mim, é o ela teimosamente fugir a deixar-se definir por certas cabeças em forma de chapéu de coco. Parece-me que no Oriente Antigo, ou na Idade Média, ninguém compreendia a ideia que hoje temos de arte. A Grécia não tinha sequer uma palavra para definir esse fenómeno. Tu és meu, pássaro do deserto, cinzento com 1000 portas, silenciosas e translúcidas. Tu és meu a todo o comprimento do sol e afogas-me como um oceano. Estas palavras escritas de Cruzeiro Seixas em 1967 sobem pela vida do pintor e do poeta. Depois, muito para além de tentativas académicas de fazer perguntas interessantes, começa a mostrar-se a realidade verídica e camuflada de quem fez da vida a sua arte. E isto porque o pintor pode sê-lo, e muito bem, mesmo que nunca tenha feito quadro nenhum, ou o poeta nenhum poema. Pode ser bom pintor quem só gosta de pintura, ser escritor quem saiba ler. Assim, o conversar, não obstante a artificialidade de perguntas e respostas, é uma forma artística que justifica a crença na comunicação entre os homens. A sua vida resume-se ao nível artístico, não é pouco, numa aposta, portanto, pessoal em dois movimentos que, de certa maneira, são opostos, o neorrealismo e o surrealismo. Não é? Talvez fosse possível identificá-los numa perspectiva didática, ambos os movimentos, ao nível da pintura. Não é? A mim parece-me que o surrealismo é uma verdade mais completa, não é? Que transcende realmente de muito as outras verdades que até agora apareceram, não é? Evidentemente que não há uma verdade só, não é? Há 1001 verdades e as pessoas deixam-se atrair por essas verdades. Agora parece-me neste momento, quem me dera a mim encontrar outra porta qualquer. Eu sou surrealista enquanto não encontrar outra saída do surrealismo. Não é? Quem me dera encontrar essa outra porta. Como é que foi então a sua saída do neorrealismo? Foi nessa altura, foi realmente a propósito de amigos que tinham chegado de Paris e que tinham trazido os manifestos do Breton e que me procuraram e que me mostraram, que me emprestaram os manifestos do Breton e que até é engraçado que nessa altura eu estava a fazer coisas, aliás, algumas das coisas que eu tenho ainda do tempo do neorrealismo, há já uma passagem, sem conhecer ainda o surrealismo, mas há já uma passagem, uma imagética que se aproximava do surrealismo, não é? Sabe que há uma coisa que está no ar e que nós não sabemos o que é e que muitas vezes aproxima os movimentos uns dos outros sem nós termos conhecimento do que se está a passar noutro sítio, não é? Aliás, na etnografia notam-se coisas giríssimas que é esse fenómeno. Como é que na Rússia se cantam as mesmas canções que se cantam na América do Sul, por exemplo, com as mesmas letras, as mesmas histórias, as mesmas coisas populares, as mesmas lendas populares. Não é? Mas qual era então, portanto, na década de 40, o ambiente cultural em Portugal, ao nível, portanto, de preocupações, vai lá, da juventude de então? Eu tenho a impressão que aqui em Portugal a coisa devia-se parecer imenso em 40, com uma coisa que vocês não podem supor. Vocês a gente nova, não é? Este programa é sobretudo para gente nova. Eu gostaria que fosse para gente nova de todas as idades, não é? Mas realmente não podem. Se quiserem fazer um esforço para pensar como seria o Portugal do tempo do Essa, vocês quase que encontram o que era Portugal em 1930 e tal, não é? Era quase a mesma coisa, não é? Não havia nada. Lisboa era mais provinciana que hoje qualquer cidade da província. Mas muito mais provinciana que hoje qualquer cidade da província. Mas isso era sobretudo devido aqui a dificuldades de comunicação, ou mesmo a uma hostilidade do ambiente, as duas coisas? Bom, eu creio que o fascismo realmente tirou todas as possibilidades que haveria dentro deste país, nessa ocasião. Das pessoas realmente se terem europeizado, não é? E terem contatado com o mundo. E também, naturalmente, certas carências, certas impossibilidades muito nossas, não é? Portanto, por volta de 1947, o panorama das artes plásticas em Lisboa, portanto seria talvez em Portugal, não era assim muito diversificado. Havia pessoas que pintavam talvez mais ou menos as mesmas coisas, se é que eu percebo. Havia realmente o caso do Almada, que era um pintor extraordinário, não é?
Sobretudo, claro, o Almada era um pintor extraordinário, mas nem sempre um pintor extraordinário, não é nem sempre um grande inventor. O Almada foi um desenhador muito bom, mas sem grande originalidade. O Almada fez uma coisa lindíssima, do melhor que se fez em pintura em Portugal, que é as pinturas da Doca de Alcântara, não é? Onde realmente a Portugalidade está toda, não é? E depois, não sei de outra coisa, depois dos painéis de Nuno Gonçalves, onde haja uma soma tão grande de Portugalidade como há naqueles painéis da Oca de Alcântara. E depois havia outros pintores realmente muito hábeis, não é? Lembro-me, por exemplo, de Jorge Barradas, de António Soares, não é? Uma geração de pintores realmente todos muito hábeis, que fizeram coisas muito bonitas, mas muito pintores, não é? Sem qualquer outra intenção. O Almada tinha outras intenções em tudo quanto fazia, não é? Aliás, como era ao mesmo tempo escritor, as suas intenções ficaram mais claras naquilo que escreveu, não é? Portanto, os pintores cá agrupavam-se por grupos temáticos, vá lá, havia os neorrealistas, havia os surrealistas. Os neorrealistas não havia, os neorrealistas era uma coisa que se fazia o possível para que houvesse, não é? Sim. Mas realmente, quer dizer, não podia haver, não é? Dentro do regime, como o regime salazarista, praticamente não podia haver pintores pintura neorrealista, não é? Quer dizer, os neorrealistas viviam conforme apareciam, não é? Mas realmente não podiam existir, não é? Depois começaram a criar realmente à vontade e força, e então foram muito poderosos, sobretudo na literatura, não é? A história dos movimentos literários em Portugal, o surrealismo com comemorações às costas, a ser um dia feita, deve parecer um livro de terror ou de humor negro. Quem aguentou o gueto cultural, a ignorância e a estupidez institucionalizadas, a censura, a malevolência dos medíocres, a própria incivilidade e desconfiança, as fraquezas e grandezas de um pequeno e oprimido país, quem durante anos passou por isso, e devem ter sido muitos, há de ter bastante para contar. É por isso que uma qualquer história da pintura ou da literatura ficam sempre muito aquém da informação mínima. Para um artista que faz face ao que o rodeia, com a inocência e calculismo descabidos, tudo próprio do homem que se interroga e se põe sempre em causa, é impossível ver-se o objeto de análises simplificadoras que o arrumem num capítulo de cultura geral. Veja-se a frase, creio que de um outro surrealista, Mário Cesarini. Dizem que dos animais solitários há tudo a esperar, mas até o tudo tem tantos limites. Toda a pintura surrealista baseia-se extraordinariamente na psicanálise. Ou não se baseia e houve um encontro, também podemos pôr essa hipótese, não é? De resto, é conhecido, historicamente, que o Breton procurou o Freud para lhe prestar a sua homenagem e que o Freud não gostou muito da homenagem, não é? Isso é uma coisa engraçada, não é? Agora que a pintura surrealista apareceu depois das teorias do Freud terem aparecido, ou simultaneamente, vamos lá, mas que a maior parte dos pintores conheciam, portanto, as teorias do Freud e, naturalmente, até sem quererem, foram realmente concluindo que aquilo que estavam a fazer cá fora era realmente o seu subconsciente que estavam a pôr a nu, tanto quanto possível, não é? Portanto, é uma pintura muito pessoal, é isso? Pelo menos, eu acho que o que é individual é que é válido, não é? E porque é do individual que nasce o coletivo e não, talvez, tenho quase a certeza, a inversa. Não é? Portanto, aí já é uma oposição em relação, parece-me, à poesia neorrealista, à pintura neorrealista. A pintura neorrealista, eu acho que a pintura, acredito perfeitamente que a pintura neorrealista foi uma pintura de muito boas intenções, mas com muito boas intenções não se consegue coisas, não é? Sim. Não é? É pouco. Não é? E essas boas intenções mantiveram-se talvez até a uma determinada altura, não sei se teriam mantido por aí fora, não é? Há pouco falou aí da imaginação na pintura e através da pintura. Eu gostava de saber, sei lá, duas coisas. O que é para si imaginação, o que é para si, portanto, a imaginação a pintar, e como é que se trabalha a imaginação, se é que isso se pode fazer, se purifica a imaginação, se alarga. No entanto, é o tal caso, para cada pessoa há um método, não é? O meu método é realmente não pensar nisso. Além disso, eu gostaria imenso de ser um intuitivo. Não é? Muito mais trabalhar com o corpo do que com o cérebro, não é? É evidentemente que isso não acontece, isso era a minha posição ideal, seria a minha posição ideal, não é? Mas realmente
acho que quando as mãos trabalham sozinhas, que é uma maravilha, não é? Acontece que quando, portanto, quando resolvo ir trabalhar, não penso em nada, não tenho qualquer plano. Vou dizer um palavrão que é assim uma coisa realmente um bocado, pode chatear as pessoas até, não é? Mas que, digamos que é mediunicamente que se faz uma obra, não é? Ou que eu faço aquilo em que trabalho, não é? Não estou a pensar em nada, ou por outras estou a pensar nas pessoas todas que conheço e que não conheço, no mar, sei lá, nas árvores, nas coisas de que gosto, nas estradas, nas pessoas de que gosto. Lembro o sangue do mar, lembro o sangue da pedra, e o mar todo feito pedra, escultura, corpo, escultura que sangrasse, o romântico, o gótico, São Marcos de Veneza, o Factor Cheval, eu, tu, ele, o próprio sangue sangrando abundantemente o seu sangue, essas calças, o espaço de um navio encalhado, a ponte, e tu, eu, ponteiro das horas no silêncio com um golpe profundo ao meio, no deserto, num grito depois tornado as asas de um pássaro que, esquecidas em fim da luz, atravessassem os espelhos estilhaçados, fim da eternidade imaginada por um búzio. Eu gostava então que o Cruzeiro Seixas agora me dissesse como é que olha para trás para a sua pintura, portanto para os anos de atividade. Agora começo a ter já uma grande perspectiva. Não é? E essa perspectiva é curiosa, de certa maneira. Por exemplo, agora a propósito desta exposição de cadáveres esquisitos que nós vamos fazer, creio que no princípio do mês que vem, de fevereiro, portanto, não é? É engraçado quando se pega nestas dezenas de cadáveres esquisitos que nós fizemos em 1900 e talvez a partir de 48 e que se vê aqueles papelinhos, os papelinhos realmente sem mínima importância. Ninguém era capaz de perder um minuto do seu tempo útil naqueles tempos, não é? Para nos ligar a qualquer importância ou para olhar para aqueles papelinhos que nós fazíamos. E realmente hoje aqueles papelinhos têm a história quase completa daquela época, ultrapassam aquela época e têm uma potencialidade quase assustadora. De resto, está claro, as pessoas depois verão se quiserem ir à exposição, não é? Mas parece-me que estamos lá todos, não é? Que é então um cadáver esquisito. O cadáver esquisito há uma definição no dicionário abrangé do surrealismo que diz, não sei, quer dizer, não sei dizer textualmente a definição, mas o cadáver esquisito é isto, é uma coisa que, aliás, é a redescoberta de uma coisa que já se usava nas famílias e que se chamava, creio eu, o jogo dos disparates, não é? Que era sobretudo antigamente, não é? As famílias reuniam-se à noite, não havia televisão, e jogava-se o jogo dos disparates, que era uma coisa que as pessoas faziam perguntas umas às outras sem saberem o que é que o outro... faziam respostas sem saberem qual era a pergunta, não é? Escreviam. Os surrealistas reinventaram esses jogos de uma maneira apoiando justamente essa reinvenção na existência da psicanálise. Portanto, não é? E o cadáver esquisito parece-me justamente uma das possibilidades de encarar mais de face o homem, não é? Ou aquilo que o transcende, ou aquilo que não se sabe ainda dele, não é? O cadáver esquisito, portanto, é um papel dobrado em que uma pessoa desenha sem ver a colaboração do outro, não é? Ou mais que uma pessoa até, não é? Portanto, só no fim desdobra o papel e vê qual foi a colaboração da outra pessoa. Portanto, quer dizer, uma das pessoas pegou, evidentemente, nas linhas que a outra lhe deixou, não é? E assim faz-se um desenho que conseguem, por vezes, ter uma unidade assustadora e que realmente, naturalmente, nós ainda não sabemos hoje olhar para eles e saber tudo quanto eles têm para nos dizer. Parece-me que hoje não haverá nada, talvez, no mundo que não esteja influenciado pelo surrealismo, não é? Todas as técnicas, todas as coisas da vida todos os dias, nós todos estamos constantemente a encontrar coisas que são de influência surrealista. Aqui há 20 anos, a maior parte das pessoas hoje não compreenderiam certos anúncios, certo humor que hoje se compreende e que vem realmente diretamente da descoberta do surrealismo. Não é? Qual é o seu método de trabalho, portanto, enquanto pintor? O método, o horário, cotidiano, sei lá, como é que trabalha? Como é que nasce um quadro? Quanto tempo leva? Isso é muito espantoso. Vou ficar muito mal visto se realmente houvesse muitas pessoas que vissem este programa,
nunca mais ninguém me levava a sério. Porque eu não tenho qualquer método para trabalhar. Eu pinto para aí, não sei, às vezes nem uma vez por mês, não é? E desenhar, faço para aí uma coisinha, duas coisinhas por mês, não é? Às vezes nem faço, não é? Trabalho muito pouco, muito pouco, muito pouco, não tenho horas para trabalhar e trabalho de qualquer maneira, sobre o joelho, no chão, de qualquer maneira, quando realmente me apetece, em qualquer papel, em qualquer. Aquilo que estiver à mão, não é? Mas isso é porque é por preguiça, ou é por estratégia, ou é por ter necessidade de ser Estratégia assim? ofende-me muito, mas por preguiça, talvez em grande parte. E segundo, é por uma grande raiva. E isso eu julgo que talvez esteja vocês podem dizer que eu estou a enfeitar-me com penas de pavão, não é? Mas julgo que realmente que é principalmente por uma grande raiva, porque não me satisfaz aquilo que faço de maneira nenhuma, detesto até de certa maneira aquilo que faço, não é? E não me satisfaz a pintura em si, não é? A pintura toda, mesmo a que os outros fizeram, não é? Está claro, quando se vai ver a Capela Sistina, realmente fica-se deste tamanho, não é? Fica-se muito pequenino, pequenino, pequenino. Mas a parte disso depois sai-se dali e nós sacudimos como os cães quando apanham pancada e depois recomeça-se. E não se pode pensar muito bem da pintura, não é? É uma coisa que existiu, é uma coisa que o homem procurou, é realmente bonito, vem das nossas mãos, da nossa cabeça, de uma necessidade qualquer de todo o corpo e de tudo que nos cerca, naturalmente. A árvore também pede que seja pintada e, naturalmente, a mesa do café também pede que seja pintada, não é? Mas desconfio que cada vez pedem menos. Mas acha, por exemplo, que a pintura vai acabar como forma de arte criadora? É, é exigir de mim muito essa pergunta, assim, é muito colocar-me em posição de bandarra. Mas acho que já há pessoas que dizem que há muitos séculos houve gente que tinha essa opinião, que dizia que a pintura ia acabar. E eu penso que, não sei, que hoje nós hoje podemos ter outras razões fortíssimas para que realmente haja qualquer outra coisa que possa substituir a arte. Não é? Ou então chegarmos a uma posição em que ela nem precisa ser substituída. Não é? São hipóteses que nós podemos pôr hoje. Não é? Não estou a adivinhar coisa nenhuma, não estou a fazer de bandarra. Não é? Mas penso que hoje nós podemos até talvez prescindir disso. Não sei. Não é? Prescindir da arte, mas substituindo-a ou não? Não sei, quem nos garante que nós não nos enganámos num caminho, que esta civilização toda que nós construímos não foi um engano, não é? De uma bifurcação de dois caminhos, nós enganámos-nos por um caminho, por exemplo. Por exemplo, quando se fala de... Quando nós pensamos que o Bosch foi contemporâneo do Leonardo da Vinci, não é? Nós pensamos que, naturalmente, que o humanismo foi realmente muito interessante e que o medievalismo que tinha imensos defeitos, não é? E, portanto, que enquanto o Bosch estava ainda agarrado ao medievalismo, o Leonardo da Vinci estava já na Renascença, estava, portanto, no humanismo, não é? Mas eu penso que o humanismo, nós conhecemos a série de guerras horríveis, por exemplo, que encheram a história de ponta a ponta desde que nós estamos dentro de uma filosofia que se chama a filosofia humanista, não é? Portanto, por hipótese, podemos pensar que no medievalismo aconteceria outra coisa qualquer. Pelo menos uma diversificação do indivíduo, uma liberdade talvez mais consentânea com o homem. Não é? Isto é uma hipótese, entre mil outras, não é? Mas que eu estou um bocadinho preso a ela. Não é? A África, talvez, comparado com a Europa, é uma beleza masculina comparado com uma beleza feminina, acho eu. Não é? Portanto, a África é assim uma beleza em grandioso, enquanto que a Europa é uma beleza que vem do pequenino encanto, do frágil encanto, não é? E a África, realmente, nós andamos durante horas e horas e horas dentro da mesma paisagem, dentro da mesma queimada. É como que o contraponto da própria música deles, que repete durante horas também o mesmo leitmotiv, as mesmas notas, não é? Mas que penetram profundamente, que passam através de tudo e que vão até ao âmago de nós mesmos, não é? Pois o que eu queria dizer, quer dizer, que a gente é realmente extraordinária, é uma gente em que eu acredito, não obrigo toda a gente a acreditar, não é? Mas para mim nunca pôde considerar um preto
diferente de um branco, não é? Para mim, acho que é absolutamente a mesma coisa. Dos temas a focar com Cruzeiro Seixas, para além da experiência marcante de África, dessa outra arriscada tentativa de viver em Lisboa em meados do século XX, destaca-se a apreciação sobre o ambiente intelectual português, as perspectivas sobre o que foi e é aquilo que se conhece por surrealismo. O que talvez possa constituir um incentivo para que a cultura portuguesa venha a ser melhor conhecida. As formas de arte que lá encontrou, não é? Deve ter encontrado, deve ter pesquisado. De que maneira é que as sentiu, quer dizer, de que maneira é que elas se metem na paisagem e na vida das pessoas lá, que a fazem? Pois, eu sou talvez muito mais um selvagem do que um civilizado. Também é fácil as pessoas dizerem que eu estou a enfeitar-me com penas de pavão, pois toda a gente naturalmente quereria ser um selvagem, não é? Mas pelo menos sou um homem que não estou muito bem, em muito boas relações com a minha civilização, não é? E, portanto, o encontro, uma grande parte da minha via respiratória, da minha possibilidade de respiração, vem do encontro com estas civilizações ditas primitivas. E é nelas que eu encontro realmente uma força e uma potencialidade e o homem mais completo, não é? Quase que diria que se nós queremos encontrar um acordo com aquela frase lindíssima do Breton, liberté couleur d'homme, é? Teríamos que procurar realmente nessa gente, nesses povos primitivos. Ali é que verdadeiramente a liberdade é a cor do homem, não é? Como é que se define a si mesmo politicamente, se pode falar assim? Eu julgo que todo o homem é político, não é? E, portanto, todos nós temos uma obrigação para com os outros e para com nós mesmos, uma obrigação moral. Se é isso que se chama política, eu sou um homem espantosamente 100% político, não é? Em todos os minutos da minha vida estou sempre a pensar nos outros, não é? Portanto, acho que isso realmente é essa a minha posição política. Quanto ao resto, um político não sou, com certeza. Não é? Aquela que é a acessão geralmente vulgar do termo, isso com certeza que me é muito difícil ser. Seguramente que poderá servir para a compreensão de um artista e de um homem, ainda que incompletamente, até quando diz: não me move o doentio otimismo dos que acreditam na justiça e dolorosamente reconheço que temos de viver em dois planos completamente distintos. Primeiro, o que em profundidade sente a falência e a impossibilidade da existência do homem. Segundo, o que vivendo nesta sociedade nela procura o espaço mínimo necessário. Acho que não tenho nada a rever nas minhas atitudes, na minha obra, porque eu sempre vivi com o 25 de Abril implantado dentro de mim, não é? Se não fosse assim, eu não saberia viver, não é? Agora, naturalmente, há um plano em que realmente as pessoas têm que procurar qualquer outra coisa, não é? Para fazer. E não sei, não lhe sei dizer o que é que vamos fazer a seguir. Não. Inquérito. Primeiro, achado o teu mundo, verifica, engrenagem por engrenagem, a diferença que vai desse para o outro qualquer. Segundo, diz se é possível amar esse espaço, se é possível amar nesse espaço. Terceiro, espera a passagem de um automóvel, a bruma das 1000 gavetas que o compõem. Verifica as poses lascivas dos móveis a ouro ou do pão duro abandonado como uma bomba à porta do palácio. Tenta fugir. Quarto, olha para o interior dos rostos côncavos. Resiste à vertigem. Atrai mesmo assim a multidão. Saca da viola de violar e canta. Diz-nos se ouves as sereias estridentes que se aproximam. Quinto, diz-nos o que é uma coisa, o que é uma pessoa, o que é um gesto sonhado, o que é um animal, o que é uma coisa qualquer que não tenha nome e desde sempre exista. Sexto, diz-nos o que é um poema, que coisa é a mão do homem que o escreve, como se chama o sítio onde o homem, o poeta, fixam os pés. Diz-nos como se chama aí o vento, como se chama a porta, o olhar, o retrato, a carta, o relógio, a árvore, o livro, a cama. Que nome outro se deverá dar aos manuscritos rasgados por si mesmo ou aos livros queimados na praça pública? Sétimo, diz-nos ainda de que lado está o mar.